Olá, estamos aqui para mais um podcast Escritoras Mundialmente Desconhecidas. E hoje nós temos um convidado que não é tão mundialmente desconhecido assim. Estamos aqui com o maravilhoso Renato Nogueira sem ir. Então, sim. Nogueira, que vai falar pra gente sobre amor, sobre luto e muito mais. Então, fica por dentro e pra gente começar esse podcast, obviamente que eu tinha que fazer uma música falando sobre o amor. Não há regras pro amor, o amor acontece assim. Pula dentro do peito e faz morada. Não há regras pro amor, o amor não tem jeito. Planta beijo e sorriso no meu peito. Dois olhos nos olhos, um sorriso no jeito. O amor acontece, tem direito. Não há regras para o amor. Se avistar alguma, retire-a imediatamente, pois está em local proibido. O amor acontece, tem direito. 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 Parabéns. Então, estamos aqui com Renato Nogueira, que possui formação familiar griot, doutor em filosofia, professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro, pesquisador do campo dos afetos e celebrante de uniões amorosas. Então, Renato, me diz uma coisa. Amor sem beijo é igual a goiabada sem queijo? Amor sem beijo igual goiabada sem queijo. É uma boa questão, hein? Boa questão. Primeiro, agradecer vocês que me recebem aqui, essa generosidade, que acolhida aqui do estúdio, de vocês, dessa equipe maravilhosa aí. Então, Jorge, muito obrigado. Tati, muito obrigado. Agradecer vocês. E todas essas escritoras mundialmente desconhecidas, né? Que não são tão desconhecidas assim, né? Acho que faz uma provocação que vocês fazem. E aí, na tua questão, né? Se tem amor sem beijo, é goiabada sem queijo. Tem muitas formas de amar, né? Tem muitos tipos de amor. O amor não se expressa de uma única maneira, de formas distintas. Uma relação conjugal, uma relação de namoro, num encontro, né, afetivo sexual, o beijo tem uma relevância, sem dúvida nenhuma. Então o beijo é importante. Até numa amizade o beijo é importante, né? Na parentalidade o beijo é importante. As pessoas se abraçarem, se tocarem. E se for uma relação afetivo-sexual, o beijo tem um componente importante de intimidade. Então, não estou a dizer que um amor, uma relação amorosa, ela não se sustente sem o beijo, mas que o beijo dá um tempero muito especial de aproximação, de contato, de confiança. Então, se beijem. Beijo É um termômetro, né? Um pouquinho de né? Aquece a relação. Tem um texto seu que você fala sobre essa questão de que os componentes do amor afetivo, né, dessa relação amorosa, tem a ver com admiração e essa intimidade sexual. Então, essa questão do beijo, do queijo ali com a goiabada, tem a ver com isso? Existe uma regra para o amor? Para ser amor, precisa de fato ter admiração e o desejo? Ou isso também pode ser construído? Eu acho que isso é importante dizer. Obrigado, Tati, por essa questão também, porque tem pessoas que são assexuadas, né? Então nem todo mundo prioriza num relacionamento afetivo a vida sexual. Então a gente sabe que tem uma gama, né? Tem espectros da sexualidade humana, espectros da relação à forma de lidar com o desejo. Então não é um único componente. As pessoas podem viver muito bem com ou sem sexo, a depender do seu interesse, do seu desejo, da sua construção. Agora, a admiração é um componente interessante, né? Um componente que tem admiração de alguma forma, ela rivaliza com o afeto da inveja. Que admiração é se reconhecer as virtudes de alguém e gostar desse reconhecimento.
né, e torcer por aquela pessoa. Enquanto a inveja, ela faz uma outra coisa. Ao reconhecer as virtudes de alguém, as qualidades positivas, a pessoa acha isso como um motivo de rivalizar com o outro. Então, numa relação que não tenha competição, o relacionamento pode florescer melhor. Então, a admiração é um componente que ajuda. Não estou a dizer que não tenham casais, pessoas se relacionem sem admiração, mas eu não acho tão interessante. Quer dizer, pelo menos pessoalmente, eu não gostaria de me relacionar com uma pessoa que eu não admiro e que ela também não me admira de alguma maneira, né? A gente não troca essas figurinhas de admiração, de respeito, de confiança. Então, acredito que a admiração e o sexo também é um componente importante, principalmente para pessoas que não são assexuadas, não tem interesse sexual, né? Que tem interesse sexual, então, importante. Que é basicamente o caminhar junto, né? E Renato, no seu livro, Porque Amamos, está aqui com a gente, é um livro maravilhoso. Tá por aí no... Você propõe várias reflexões. Afinal, o que é o amor? Seria uma forte amizade, uma paixão incontrolável? Será que o amor verdadeiro existe? É possível encontrá-lo? Mas me diz, Renato, qual seria a dinâmica do amor na vida? Então, a dinâmica do amor na vida das pessoas é uma pergunta... Se falar de dinâmica amorosa, é falar de uma forma de movimentação, né? Então, tem uma única dinâmica do amor. Então, eu tenho entendido, né, compreendido dinâmicas amorosas como a maneira como nós fazemos esse encontro. Então, por exemplo, o amor romântico é uma dinâmica, né, amorosa. O amor confluente é outra dinâmica. A gente tem o poliamor, é outra dinâmica. Não existe uma dinâmica que funcione para todo mundo. O que é importante é que as pessoas encontrem qual dinâmica, no momento que você está vivendo, funciona bem para você. Então não tem uma única para seguir. E aí eu volto para a questão, né, Jorge, que a Tati trouxe, né, em relação a justamente essa ideia de regra. As pessoas constroem os seus acordos, né? Por esse um grande problema é pegar a regra pronta, acordos já prontos, e importar para um relacionamento em que aquelas regras não fazem sentido. Então, o que é da ordem no verdadeiro tem muito a ver com sentido. Faz sentido dessa maneira? Essa composição, ela te ajuda na sua trajetória, no seu caminhar? Você sente falta dessa composição? Essa composição tem te ajudado a você se encontrar e se conhecer melhor? Então, talvez sejam alguns fatores interessantes. E aí, cada pessoa vai encontrar o seu caminho. Sim. Não tem como tutelar o outro, porque ninguém é melhor do que cada um para saber o que fazer com a sua própria vida. Não tem ninguém para dizer pro outro. Faça dessa maneira. Mas lógico, aconselhamentos são importantes. Pode ter um conselho. Eu adoro conselhos também. Eu adoro conselho. Depois a gente tem uma conversinha, né, Tati, com ele, para ver, né? Vai vir, né? Mas a gente já sabe que tem aquela plaquinha do não há regras para o amor, né? Sim, você constrói, não tem regra pronta, né? Você tem que construir um caminho, um caminhar. E a gente está aqui falando de... Desculpa aí, água gelada aí. Água gelada. Ó, depois vai que a gente faz uma troca aí, ó. Conselhos amorosos por conselhos vocais, olha. Vamos fazer, vambora. Já tem aqui firmado aqui, gente. Isso pode ir pro ar aí, pode ir pro ar. Uma parceria, fazer aqui uma parceria já. Tati, fonoaudióloga, vai aqui me instruir nos cuidados vocais e eu... Os treinamentos vocais com os coisa treinamentos boa. amorosos. Acho que isso vai dar bom, pode hein? entrar, pode entrar. Já que a gente está falando aqui de amor, esse podcast de hoje, ele está acontecendo por conta de um gesto de amor da Viviane Correia, que é uma advogada apaixonada por literatura, e ela está patrocinando esse podcast de hoje. Ela está possibilitando, a gente está iniciando esse movimento do podcast, por isso que a gente está muito honrada de ter a presença aqui do Renato Nogueira sem ir. E quem possibilitou, quem custeou, quem patrocinou esse podcast de hoje foi a Viviane Correia. Muito obrigada, Viviane. Gratidão, Viviane. É Viviane, isso. obrigado.
por estar aqui com elas aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E a gente tá aqui por amor também, né? Por amor à arte, amor à literatura, amor a esse jogar para fora e elocubrar sobre pensamentos, né? Essa área da filosofia, que é o seu ramo também. A minha pergunta é, pensando num trecho do seu livro, aquele que é: o importante na formação de um par é o autoconhecimento, como você compreende o seu propósito ao longo da jornada. Então o amor, ele também, o amor romântico, ou não só o amor romântico, ele traz essa questão do autoconhecimento. Para eu amar, eu preciso me autoconhecer, ou eu, ao me relacionar com o outro, eu faço um exercício de autoconhecimento e de como que eu consigo me relacionar no mundo? É isso que quer dizer? Então, quando a gente fala de amor romântico, o amor romântico é uma modalidade, né? É uma dinâmica das relações de conjugalidade. Seja namoro, seja casamento, seja, né? Assim como tem outras dinâmicas, como o amor confluente, por exemplo. O amor romântico, ele fala de uma exclusividade, né? Faz parte de uma exclusividade, faz parte de uma pessoa que, de algum modo, é como se ela já tivesse pronta e acabada. Isso é um certo pressuposto. Tem uma fantasia em relação ao outro. O autoconhecimento tem relação direta com a capacidade que nós temos de mapear as nossas emoções, o que a gente sente, como a gente funciona. Então, por exemplo, tem pessoas que elas pela manhã, elas sentem muita fome e têm vontade de tomar um bom café da manhã e elas querem conversar. Outras pessoas são muito indispostas pela manhã. Então, ela não quer uma conversa naquele momento. Então, é importante saber o que você quer para dizer para outra pessoa com quem você vive, você convive, para dizer quais são os seus limites. Pela manhã não me acorde cedo. Eu estou de férias, não quero acordar cedo. E tem gente que inevitavelmente acorda cedo. E não janta, e toma um lanche. Então é importante compreender a movimentação do outro para que você não invada o espaço de uma forma que não seja, vamos dizer assim, cooperativa, colaborativa, que possa melhorar a sua jornada. Então como é que eu ajudo a pessoa? Eu não ajudo alguém fazendo o que eu quero que ela faça. Eu tenho que saber o que o outro deseja. O autoconhecimento tem muito a ver com isso. Qual o teu design de carreira? Você quer o que para a tua vida profissional? O que você quer para o seu autocuidado de saúde? Você faz academia 3 vezes por semana? Você faz corrida? E eu vou me encaixar um pouco, sem deixar de ser quem eu sou, na vida daquela pessoa, que a gente possa caminhar junto sem ter intercorrências ruins, né? Intercorrências que são assim: você me impede, você me traz sobrepeso, sobrecarga na minha trajetória, mas pelo contrário, trazer leveza para o outro. Então, autoconhecimento para você dizer para o outro: eu gosto disso, eu não gosto dessa forma, eu estou neste momento, assim ou assado. E essa conversa melhora, porque eu não fico adivinhando o que o outro quer, e também eu tenho que saber o que eu desejo, para não colocar também expectativas que podem ser ruins para o outro. Então tem muitos casos, né? Eu quero passar a bola já da questão. Vamos supor, tem 2 pessoas que estão juntas e uma uma das partes quer parentalidade, quer ser mãe ou quer ser pai, e a outra parte não quer. Isso vai gerar uma tensão que escala para um conflito. Mas você acha que isso inviabiliza a relação? Não, se uma das partes escutar o que o outro diz e isso for resolvido. Então tem casos, por exemplo, entre as minhas entrevistas, entre meus estudos, de um casal que uma das partes quer ter filho e a outra não quer. E aí nesse casal, o que foi feito? O homem não quer mais ter filho, ele já é pai, e a mulher quer ser mãe. Só que não quer ter filho, então ela arrumou um amigo, né, que tem um companheiro, e ele quer ser pai, e eles vão fazer um processo de inseminação artificial para que ela possa ser mãe. E esse homem vai ser o pai daquela criança, ele vai ter estão propondo uma guarda compartilhada. É um arranjo porque o outro, ele ama a mulher, mas não quer ser pai, não quer responsabilidade com o bebê. Então eles fizeram esse arranjo para que ela possa realizar, né, esse desejo dela, né, de maternagem, de maternar, de poder parir, é o que ela quer. A maternagem não é só parir, mas ela vai, né, ela quer esse processo. E ele não quer esse processo, então ela fez essa escolha. Então nada inviabiliza, agora tem que ter alternativas que funcionem para as 2 pessoas. Aí pode ser que no outro caso, a única saída seja ruptura do relacionamento. Mas esse caso é uma saída pouco comum. Né? Provavelmente pouca gente viu essa saída, né?
uma parte que a outra não quer, ela decide com um amigo que quer ser pai. E Eles tudo bem. decidem, tudo certo. O importante é ajustar, né, o relacionamento, é manter o sentimento, né, que é o que move para que a caminhada prossiga da melhor forma possível, né, para construir um futuro ali. E é o que tem a ver aqui com o que você está dizendo, né, do autoconhecimento. Mas, na verdade, para você poder fazer esse tipo de proposta, esse tipo de arranjo, você precisa saber o que de fato é importante para você, né? Sim. Quem sou eu dentro dessa relação? Acho que a gente é muito convidado o tempo inteiro a não vou ver, não vou ouvir, não vou refletir. E aí a gente entra nessas relações com essa percepção rasa da gente, essa percepção rasa do outro. Sim. Então, o convite da relação amorosa seria, então, também esse aprofundar em si e no outro. Sim. O que o outro te apresenta, né? Você perguntar como você pode ajudar, o que você pode fazer, o que outra pessoa precisa. E dizer o que você gostaria que a outra pessoa fizesse. Até para saber se a pessoa pode ou não entregar aquilo, né? Para que você não precise fraudar o contrato. Tipo, ó, eu posso entregar algumas coisas, não a lua, por exemplo. Então, assim, amor romântico, né? Prometer a lua, promete o mundo, não. Vou entregar a companhia, entregar algumas coisas, né? Maratonar uma série. Mas o que você pode fazer? É suficiente? E cada um tem que ter a sua medida da suficiência. Né? O que eu tô precisando? O que eu quero? Você quer escalar essa relação? Então, e não tem uma regra para todo mundo, né? Aí é a regra. Mas tem que ter regra que vocês façam, né? Sim, é claro. Que vocês façam. Tem que haver uma combinação para o jogo dar certo. Quer brincar aí? Não, a gente fica aqui conversar até amanhã, hein? Pergunta o que não falta. Eu estava pensando sobre essa questão do luto, né? Já que a gente falou de ruptura, de amor. Quando você aborda as questões sobre o luto, esse luto, ele é só uma perda de um ente querido, uma perda para o além? Ou a gente perder mesmo dentro da relação? O luto é um uma afeto. Separação, pode ser luto sobre tudo. Sobre tudo, sobre qualquer situação. Obviamente que a morte é um componente muito relevante, né? Quando se despede de alguém, né? E são muitas circunstâncias variadas da perda. E como a gente está lidando com a perda, então é muito importante, qualquer perda, a gente poder reconhecer o sentimento de luto. E aí, óbvio que de uma certa medida, a gente o tempo inteiro tem lutos na vida, né? O envelhecimento é um luto da vida adulta, a adolescência é um luto da infância, uma pessoa refugiada está em luto, perdeu um país, perdeu um local, um território que ela viveu, que ela nasceu, que ela tem uma intimidade, uma identidade, né? Perdeu um emprego, uma forma de luto. Às vezes um emprego que você adorava, você perde, fica em luto. E tem um luto radical, que é perder alguém que faz parte da sua trajetória, né? E aí isso tem inúmeras dimensões variadas. O livro procuro trazer, tal como Porque Amamos, Mulheres e Deusas, eu procuro trazer como várias culturas observam, vivenciam essa experiência do luto e trazer algumas etapas, e trazer algumas coisas para além da patologização também. Porque o luto faz parte da vida, não é uma patologia. O luto é uma experiência humana, uma experiência incontornável. Ser gente é perder coisas e a gente poder falar disso de uma maneira que tenha tranquilidade, né? Que isso seja um assunto em que a gente se prepare. Por quê? Se eu elaboro mentalmente, se eu consigo conversar sobre isso, eu posso ter mais repertório para lidar quando acontece. Não que o luto não nos pegue no contrapé, uma experiência de perda. Agora, se isso já está conversado, a gente pode mais ou menos saber quem me ajuda, que recurso eu tenho. Então eu falo do luto no geral. Como é um luto, uma separação. Um divórcio pode ser uma experiência de luto, que às vezes acontece após o divórcio ou às vezes dentro de um casamento. Tem pessoas que vivem luto dentro do relacionamento. Se a gente for falar de casamentos que terminam, né? E algumas ficam muito, muito abaladas emocionalmente, né? E aí é bom saber o que eu faço, o que eu recorro diante disso. Então, falar de luto é falar da vida. Eu acho que essa é uma expressão importante, né? Falar de luto é falar da vida. Isso é importante.
É que faz parte, né? É o ciclo natural da vida, né? Sim. Em algum momento aquilo vai se encerrar, né? Sim. Eu lembro quando a gente era criança, a gente teve... Eu morava em Petrópolis, numa casa grande, a gente tinha muito bicho. E aí os meus pais falavam muito isso, que é legal você... Porque tem gente que fala assim, ai, mas eu não quero ter um outro cachorrinho que eu vou perder. Não quero ter um outro relacionamento porque eu sofri muito. E aí você se priva de viver, né? Com medo daquilo. Então eu lembro que meus pais falavam muito isso. É importante a gente aprender a lidar com a perda. Então, tem o bichinho, ele vai morrer antes da gente. Então, morreu o bichinho, vamos processar a morte desse bichinho. E quando eu perdi os meus pais, eu acho que... Claro que é sempre muito difícil. Quando eu perdi minha mãe foi muito difícil. Quando eu perdi meu pai foi muito difícil. Mas eu acho que a gente já vinha com uma criação de... Tem uma hora que as coisas que a gente ama, elas se vão. E as pessoas que a gente ama também tem uma hora que elas se vão. E a gente aprender a lidar com esse luto, né? Processar essa perda. Mas na nossa sociedade, a gente não é muito preparado para isso. Qual a diferença do luto que a gente tem, que a gente aprende? Por que a gente aprende a ter esse luto tão doído? Isso tem a ver com a nossa cultura do cristianismo? Ou em culturas diferentes tem isso? É a gente associar não a morte como algo sofrido? Eu até vou recomendar que vocês, quem tiver interesse, né, tem um livro, O que é o Luto, né? Como os mitos e as filosofias lidam com a morte, né, a dor da perda, em que eu falo sobre isso justamente. Isso varia muito de cultura para cultura, momentos históricos também vai variar bastante. E eu começo o livro falando de uma cultura, vamos dizer assim, de uma hiperaposta, de uma aposta radical num certo, vamos dizer assim, positivismo tóxico, né? Num pensamento em que tudo é possível, em que as pessoas não falam das suas limitações, não falam das dificuldades, em que as pessoas performam muito a sua melhor versão, né, o tempo inteiro. Então, nesse sentido, numa cultura em que a vulnerabilidade ela for mais aceita, ela for mais reconhecida, a gente tem uma porta de entrada, uma boa pista para poder investir na compreensão do luto como um afeto incontornável. Então, talvez seja muito isso, né? Em culturas em que a gente proclama muito o herói. Quem é o herói? O herói é um protótipo, é um modelo, é um arquétipo imaginário. Ele tem muita relação com invulnerabilidade. O herói é impenetrável. O herói não tem porosidade afetiva. As coisas não entram no herói. Ele é a prova de bala, dinamite. Às vezes um ponto fraco somente, um calcanhar de Aquiles, uma criptonita, alguma coisa somente, né? O que acontece? Nós não somos heróis nesse sentido. A ideia do herói tem alguns riscos também. Não que ela não nos estimule a superação, muitas vezes. Mas ela tem alguns riscos que é que a pessoa não tem o direito a desistir. Não tem o direito a dizer não. Não tem o direito a ter descanso. A ter tempo de recuperação. Então isso é importante, né? O tempo que eu preciso para me recuperar de alguma coisa. E tem gente que não. Ela fica tensa, vai para uma pancadaria e depois continua. Então talvez seja muito isso, né? Em culturas em que a vulnerabilidade ela é aceita como parte da vida, em que as pessoas não estão hiperexpostas a uma cultura, vamos dizer assim, da hiperperformance, elas vão ter mais tempo para poder descansar, mais tempo para poder aprender com a falha, com as próprias falhas, para reconhecer o erro, para aprender com o erro alheio. Isso pode ajudar ao luto a ser parte do bate-papo. Eu falei muito aqui. Não, de forma alguma. Eu acredito também, Renato, que seja muito importante que a gente consiga ressignificar esses momentos na nossa vida, seja com a literatura, com a música, ou encontrar alguma... Posso até estar sendo forte, mas alguma beleza naquele acontecimento. Porque, às vezes, né, tipo, ou uma relação que está falida, que as pessoas até permanecem juntas no mesmo teto durante anos, sem função nenhuma, ou na perda de algum ente querido, e encontrar um olhar sobre aquilo de que o sofrimento parou. Então, de uma certa forma, vamos celebrar. Né? Quer dizer, não a partir do ok, a gente vai sentir falta, mas eu procurei, né, quando eu perdi minha mãe, foram 70 dias que eu me açoitei muito. Mas depois aconteceu um evento que eu falei, não, eu não posso continuar.
porque eu não tô deixando ela descansar. Fazia mal para ela e para mim. Então, a partir da morte, da partida da minha mãe, deu uma virada de chave na minha vida. E eu passei a repensar. Porque eu também fiquei viúva, enfim, foi 2 anos e meio de um período muito difícil de doença. E não é nem a gente tentar se preparar, porque a gente nunca está preparado para isso. Mas eu acredito que conversa muito com isso que você disse. É a gente tentar olhar para a situação e tentar ver de uma forma mais branda. Porque já que é inevitável, né, a gente tentar aceitar. E essa vulnerabilidade, a gente tem que estar, né, vulnerável, porque senão a gente também não permite que o amor chegue até a gente. Tenho formação em psicologia, em Reich, que a gente cuida das couraças, né? Porque a gente se arma muito. E foi o que a Tati falou. Às vezes, um amor mal resolvido, você pensa, não vou amar de novo. Qualquer coisa que dá errado na sua vida, a gente já cria aquela armadura. E só terapia que vai ajudar, né? É verdade. Só terapia. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Só terapia, uma boa conversa e diálogo, né? Eu acho que conversar, expor sentimentos e o que há por trás, né? Do que a gente tem como maior sentimento, que é o amor. Sim. O luto um dia acaba? Oi? O luto um dia acaba? Acho que depende de vários fatores, né? Acho que tem muitos lutos, né? Acho que tem muitos lutos, muitas perdas, né, que a gente vai vivendo. Acho que os lutos, pequenos lutos vão acontecendo, né? O envelhecimento, a gente vai perdendo algumas coisas, né? Então a gente precisa de alguns apoios. Acho que é coisa importante, né? A produtividade tende a diminuir depois de algum tempo. Não quer dizer que você não faz trabalhar, ser produtivo. Mas aos 90 anos, não dá pra você fazer aos 70, de repente, com a mesma intensidade. Então, acho que é uma coisa, né, que é importante lidar. Então, de uma forma, tem esse certo luto, essa perda daquilo, né, daquilo que você fazia aos 60 e tá com 90 e continua trabalhando de repente, mas com menos intensidade, para poder ter mais tempo para descanso, para fluir, para flanar a vida. Então, não sei se acaba, vai depender, mas é lidar com isso. Talvez ter um convívio que seja confortável, saudável diante das perdas, né? Então acho que é isso, ter uma doce saudade, que a lembrança seja algo reconfortante e talvez assim, aproveitar o momento, né? Um instante das coisas, né? Aproveitar um instante que as coisas acontecem e investir no momento das coisas, né? Para não ter um arrependimento, talvez. A rede social, você acha que ela tem uma influência negativa sobre essa nossa relação de lidar com as perdas? Você falou dessa questão dessa positividade tóxica. A gente não pode sofrer, você não pode sentir. E, na verdade, o Anaximandro de Mileto, né, que já trazia isso, uma coisa só existe porque existe o seu oposto. Tem como a gente enxergar a felicidade se a gente não conseguir experimentar também os momentos difíceis? Acho que essa ideia de positividade tóxica é muito importante, né? Então, repito aqui, né? A positividade tóxica, ela atrapalha a gente a lidar com perda. E aí, essa compreensão da impermanência da vida, né? Você falando dos gregos aqui, na filosofia grega, Anaximandro, e fico pensando aqui em Sakyamuni, outros tantos pensadores e pensadoras, Heráclito, né, Sakyamuni, Siddhartha Gautama, Pitarhotep, tantos pensadores e pensadoras que tocam nessa ideia do que a vida é marcada pela impermanência. Pela impermanência e por diversidade, por uma multitude. Não tem uma única coisa na vida, não tem uma questão única na vida. E as coisas se transformam, as coisas se modificam. E um desafio é como eu lido com isso, né? Como eu lido com os acontecimentos que estão com agora, com o instante. Então, na sua questão, sobre as redes sociais, eu acho que as redes sociais, elas têm alguns desafios. Um deles é o algoritmo, que de alguma forma está presente no cotidiano. Então, o algoritmo vai entregando certas coisas para as pessoas, né, em certa medida. Então, quanto mais a gente vê uma coisa, quanto mais a gente entra em contato com algo, mais o algoritmo nos entrega aquilo que a gente já estava vendo, que estava assistindo e se interessando. Ele aparece com mais frequência. Então acho que é interessante poder também variar, né? Brincar com o algoritmo, né? Ver coisas que você não via também,
buscar outras coisas. E aí as redes sociais eu vejo como também no campo, eu vejo a tecnologia como também no campo da ferramenta. Uma ferramenta pode ser boa ou mal utilizada, né? E aí cabe a nós darmos os limites do uso das ferramentas. Acho que isso é importante. A gente precisa dizer isso. Quando eu uso, até quando eu uso, isso é fundamental. Fantástico. Jorge, quer fazer a sua homenagem? Eu quero fazer essa homenagem porque já cansei de falar, né? Minha palavra é gratidão. Eu estou muito feliz e grata do Renato estar aqui, dele ter aceito o nosso convite. Desde lá de trás, como a gente está falando de amor, no meu primeiro livro, A Menina e Seus Balões, eu escrevi um poema cujo título é Amor. E eu dedico para você, porque você põe muito amor em tudo que você faz. Você é uma pessoa muito generosa e você merece todo o amor do mundo. Amor. Amor. 4 letras. Outono, inverno, primavera, verão. Nova, crescente, cheia, minguante. Pode ser seu norte, sul, leste, oeste. Água, fogo, terra e ar. Pode ser tudo ou nada. E ser simplesmente amor. Muito obrigada, Renato. Gratidão, queridas. Gratidão. Jorge, Tati, muito obrigado. Quem está nos assistindo aqui, muito obrigado. E já como a gente está no podcast que fala sobre escrita, amor, o texto que eu vou falar nessa minha homenagem é um texto que está no meu livro, que está ali no cantinho, mas ele está decorado na cabeça. Ele se chama Amor com as Palavras. Então, como a gente está falando que o amor é algo amplo, o que eu vou falar em sua homenagem é esse amor com as palavras, porque na verdade, pegando o gancho da ferramenta, ela é a nossa ferramenta, né? Sim. Então, amor com as palavras. Eu tenho uma sensação de gozo quando eu escrevo. Eu sinto como se eu fizesse amor com as palavras. É essa sensação de quando elas me tocam, me usam como um instrumento. Não importa se são feias ou bonitas. Basta sentir quando elas escorrem nos meus dedos e caem em algum lugar do universo e fazem morada como uma pintura literária. Amor com as palavras. Ai, que lindo. E falando de amor, a gente vai puxar o segundo bloco, que daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre amor, sobre luto, com as nossas queridas Marcélia Zeredo e Elis Brito, seguindo aqui com o nosso maravilhoso Renato Nogueira Senni. O algoritmo encontra isso facinho. Escritoras mundialmente desconhecidas hoje com esse cara mundialmente conhecido. Então, espera aí que tá chegando o próximo bloco. Fica com a gente. Obrigada, Renata. Obrigada, Renata. Menina, Aí vem o outro bloco. Agora estamos aqui com o Renato Nogueira, Elis e eu, Marcele. E queria mais uma vez te agradecer, Renato, de ter nos concedido essa manhã maravilhosa. Muito obrigada. Falar, porque amamos. Você é conhecido e deu moral para nós, né? Nós somos desconhecidas. A gente tá toda cheia hoje, toda metida. Aí já vamos mostrar aqui teus livros. É rapidinho. isso. Acho que você aparece ali, né? Acho que aparece. Aqui aparece porque amamos. E a gente está falando bastante dele hoje. É o tema hoje do nosso tema podcast. do nosso podcast. Esse aqui maravilhoso, gente. Eu li assim numa tacada. É o que é o luto. E eu ia até falar uma coisa dos seus livros, Renato. E essa aqui é o único que eu ainda não li, tá? Mulheres e Deusas. Linda capa, amei. Esse, Os seus livros... mais eles... recentes até, mais recentes. esse, isso. Então, e Esses já três pelo aqui. título eles... Ah, desculpa, pode falar. Não, vontade. Tem alguns outros também, tem o Estado João, tem Nani Nilo. Tem os infantis. Tem infantis também. É uma obra vasta, assim, pra gente conhecer. Tem um outro sobre ensino de filosofia, ali 10.639, da Palas também.
Tem alguns outros livros aí, mas é ótimo. Esses são livros também muito que circulam muito pelos temas também, né? Sim, você tem uma Os linguagem muito acessível, assim. Eu achei interessante isso. Você faz um verdadeiro passeio, né? Filosofia, evolução, tudo. Vários tipos de filosofia. Não é aquele E aí- filósofo e com a que a gente não linguagem entende clara. nada, né, gente? Então isso que é maravilhoso. E o que eu ia falar do título, os próprios títulos já são provocativos, porque assim, quando eu olhei esse aqui, o que é o luto, aí eu já ficava tentando responder na cabeça antes de ler. Aí depois, porque amamos, ficava tentando responder também. Então já começa pelo título, parabéns. Obrigado, E ó, obrigado. para você que ainda não segue o Nogueira, é Nogueira, né? Porque sem o I, Sim. underline, oficial no Instagram. Isso aí. Por favor, vão lá agora, façam isso. E a gente vai começar esse segundo bloco já com uma breaking news, que é para a gente já evoluir com os nossos assuntos. É uma coisa que a gente ficou aqui bem impactada, nós, as escritoras, né, mundialmente desconhecidas, uma notícia que chegou, né, a público aí, que o percentual de não leitores no Brasil é maior que de leitores, né? Quer dizer, 53% de não leitores e 47% de leitores só. É a primeira vez que isso acontece. A gente fica tão triste, né? De saber isso. E aí eu passo para você aí, porque até a leitura da Bíblia caiu. Aí eu fico pensando, a gente está falando de amor hoje. Sim. E quando, pelo menos para mim, quando eu escrevo, né, é um ato de amor. E o que a gente quer é ser lido, né? E aí, se até a Bíblia, Nogueira, se até a Bíblia não está sendo lida, o que vai ser de nós? O que você me diz? Eu acho que assim, tem uma questão, né? Tem uma certa transição entre o mundo analógico, em certa medida, para o mundo digital. Então, a gente está falando de atmosferas, né, das redes, isso é importante. E porque a leitura, ela requer um grau de concentração, um grau de foco. E tem uma linguagem hoje, né, dessas tecnologias de informação e comunicação, que é muito rápida. E ela também é muito dopaminérgica. Então, uma pessoa, às vezes, ela entra numa rede social e ela tem chance de assistir aqui um trecho do podcast. Ela pula para uma outra coisa que o algoritmo mostra para ela. Ela pula para um treino de academia, ela pula para uma receita de arroz. E aí essas coisas vão sendo rápido. Então, ela faz um curso online, que são cursos muito interessantes, né? Eu dou curso online, eu faço curso online, muito interessante. E ela tem uma forma de aprender que a leitura requer algumas outras habilidades, que de alguma maneira parece que usar a internet, as redes sociais, eu acho que essas coisas não se contradizem. Eu acho que a gente pode e vai continuar usando redes sociais, e pode e deve continuar lendo. Como Isso uma é muito ferramenta, importante, né? uma ferramenta. Porque a leitura, ela faz bem para o cérebro, ela melhora a nossa neuroplasticidade cerebral, ela de alguma forma nos ajuda a encontrar outros caminhos, a encontrar saída para labirintos. Então a leitura é muito importante. Então eu diria o seguinte antes disso, que a gente possa fazer um pacto com a sociedade de vamos ler, leiam, a leitura é importante. A leitura melhora o nosso design de imaginário. A gente melhora nossa capacidade de imaginação. Porque se a imagem está pronta, a gente tem pouca margem para um construcionismo imagético. E é importante construir a imaginação. Então leiam. Exatamente, porque a gente cria as imagens, né? A gente lendo, a gente se transporta, a gente imagina, a gente faz a imagem, né? Lendo. E se você só já está com a imagem pronta, você não cria essa capacidade, né? É tudo muito ligeiro, né? Tudo muito rápido, muito veloz. Pelo menos para mim, a leitura, ela quase que me coloca assim em suspensão dessa realidade muito ligeira. É o momento de pausar, de ler, e aí é você quem dita o ritmo, não tem ninguém ditando o seu ritmo. É você quem dita. Então, já que a gente está falando em ler, eu vou ler um pouquinho aqui. Olha, pegando aqui seu livro, e a gente vai aqui para o capítulo 3, e você começa a falar de que a vida é uma grande narrativa. E eu vou ler aqui um trechinho que eu achei bastante interessante. Mais do que isso, a narração também é uma maneira de reinventar a realidade. O ato de ouvir
e contar relatos nos inspira e ilumina estradas desconhecidas, confirmando sentimentos vividos ou antecipando novidades. A vida nunca está dada e, por isso, tal como um tecelão que traça diferentes fios, as diversas maneiras que contamos nossas histórias reelaboram o que elas são ou podem vir a ser, inclusive a história de um amor. E aí eu te pergunto, Nogueira, então, amar é contar histórias? Obrigado, Marcelo, por essa questão. Como a gente conta uma história? Uma história, nós somos seres narrativos. Numa certa perspectiva teórica, a gente sempre incorpora uma história, né, uma ficção, uma fantasia, meio que entrando no lugar de um personagem. A gente torce por um personagem, a gente se identifica. Então, falar de amor como uma narrativa é falar como eu conto essa história, como é que eu dou sentido para essas coisas. Então, uma pessoa pode muito bem carregar tinta no acontecimento, às vezes, foi desafiador, como algo que machucou e ela ficar com uma memória de ressentimento. Mas ela pode lidar com aquela dor e, de alguma maneira, dar um sentido que aquela dor ela trouxe um aprendizado. Ela trouxe uma outra oportunidade. Uma porta fechada abriu outras portas. Então a gente vai dando sentido quando a gente recupera os acontecimentos e vai meio que tecendo, né, o percurso dos acontecimentos para chegar até um momento e para estar confortável. Então, como é que eu percebo, né? Eu trago aqui muitas teóricas e teóricos nesse capítulo, né, para falar de uma história de amor, né, de uma vida em comum, de uma vida conjugal, como uma jornada em que as pessoas fazem a sua história. Elas vão contando juntas a sua história. Então, pode ser um casal que de alguma forma decide fazer um percurso, né? Fazer um projeto junto, um projeto de morar, um projeto de viajar. E isso vai sendo a sua trajetória, o seu trajeto. Então, assim, é como se fosse ser roteirista da sua própria vida, né? E com acontecimentos que são inesperados também. E aí tem uma certa ginga para lidar com isso. E tem uma pessoa que entra junto com você, que carrega energia naquilo que a gente encara como sendo um bom encaminhamento, um bom caminho, um bom caminhar juntos. É um pouco por aí. Não sei se fez sentido aí, Marcelo. Não, como é que total. Elis, como ficou? Total. Você tá aqui nos assistindo. E a gente, eu acho que quem está junto nessa jornada fica assim torcendo, né, por um personagem, por um outro, porque eu acredito que a gente não está sozinho, né? A família está junto, né? Sim, as pessoas que estão junto se relacionando com esse casal. Então eu falo que quem também tá, os amigos, a família, a gente também tá junto ali, torcendo por um, por outro, né? E dando a mão, né, nos momentos difíceis. O Renato até fala, né, no seu livro, que o amor também, acho que na comunidade não, né? Na filosofia iorubá, que o amor é coletivo, né? A comunidade é nessa, eu tô falando besteira. Eu falo da Gara, falo de Iorubá. Isso. Pode ter sido agora no capítulo 3, eu falo do povo da Gara, filosofia da Gara, Subon Fusomé, que é um pouco isso, né? A gente tem muitos amores, né, na vida. Então, assim, amizade é amor, né? A parentalidade é amor. Então não tem só o casal, né, numa relação de conjugalidade, ou se for um trisal, um tetrasal, mas são pessoas que têm um apoio. Então, realmente, é muito interessante quando você tem pessoas próximas que contribuem, porque, vamos supor, um casal tem um relacionamento, mas não é público esse relacionamento. Então, tem uma tendência a ter um certo esgotamento, porque só um alimenta o outro. Agora, na cena pública, outras pessoas apoiam. Então, alguém diz, poxa, cadê fulana? Sim. Eu tô com saudade dela. Então tem outras pessoas que vão ali afiançando a sua jornada também. Que vão dizendo, poxa, eu sentia que ela te fazia muito bem. Eu sinto que vocês, quando estão juntos, você fica mais feliz. Isso ajuda bastante. Então, as pessoas vão dando assim, vão dando retornos positivos. Então é muito interessante ter uma relação na arena pública, porque na arena pública essas coisas ganham força, como né? as pessoas dão chancela, né? Aquele relacionamento, aquele amor. E eu concordo que isso é importante, né? Essa coisa de
amar às escondidas é difícil de manter, né? Você pode amar às escondidas, ou um amor platônico. Você falou aí dos vários amores, né? E aí, interessante, aconteceu um trem muito interessante comigo quando eu cheguei no capítulo do amor platônico. Sim. Porque daí, né, assim, automaticamente a gente cai no banquete. Né? Você já começa no seu passeio e você fez uma síntese, assim, esplêndida, porque até os discursos que eu levei anos para tentar entender e não entendi, ali em um parágrafozinho você conseguiu. Porque na época da faculdade, lá em 2000 e blau, quando eu li o Banquete, a única coisa que ficou para mim foi a Diotima, nossa, uma mulher ensinando para Sócrates, e o Aristófanes, que eu apelidei de Fábio Júnior. Minha mente funciona assim, sabe? Pra eu conseguir Como é que entender. é a musiquinha? A metade da laranja, dois amantes, dois irmãos. Isso aí. Aí vai, Tente, pode cantar música? Pode cantar? Pode. Só não tem que tocar. Cai não. E tem só um trechinho, né? Não, será que vão cobrar pra gente? Tem que ter um trechinho que pode, né? Mas Alma Gêmea é um clássico, né? Alma Gêmea. É a interpretação do Fábio Júnior, né? Cantando, E né? Fábio Júnior, As metades da laranja, então... Exato. E eu tô comparando Fábio Júnior com Aristófanes. Fábio Júnior não processa a gente não, pelo amor de Deus, né? Olha Tá dando só. poxa, uma honra, né? Não, sim, demais, poxa. E aí eu vim, né? Falei, poxa, agora eu tô entendendo tudo do Banquete, porque ele fez uma síntese e tal. Mas aí quando chegou lá na Diotima, que eu achava que tinha entendido, aquela coisa da escala amores, que o amor, né, que é uma escada onde a gente caminha, pelo menos eu entendi assim, né? Para buscar o bem, o belo. Sim. Aí você usou uma palavra que ficou aqui. Quer pegar o trecho aí? Quer pegar o trecho aí? A gente pega o trecho aí. Quer pegar o trecho? Olha o tanto de coisa que eu marquei. Agora achar. Amor platônico, capítulo Amor Platônico. É o 6, é o capítulo 6. Capítulo Até 6. já decorei ele. Capítulo 6. Aqui, ó, Platônico. Deixa eu ver se é um desses aqui. Mas aí... não é aqui, peraí, então é... Ao final faço um fechamento, Exatamente, né? foi isso aqui que botou a pulguinha atrás da minha orelha, sabia? Eu fiquei encafifada com isso aqui. Aí ele vai falar o que seria, né, o discurso da Diotima, que na verdade é o discurso do Sócrates, que foi falar que a Diotima, uma sacerdotisa, que ensinou para ele o que era o amor. Filósofa de sacerdotisa. Filósofa, sacerdotisa. Que era filósofa também. Filósofa mais do que... Filósofa. Exatamente, uma mulher filósofa falando de amor para Sócrates. E aí eu vou ler aqui esse que você diz assim, resumindo, Renato resume, e ele diz assim: grosso modo, nessa teoria da Diotima, né, o amor nada mais era do que uma artimanha para buscar aquilo que não temos, o belo e o bom, ou o bem. E aí ficou aqui na minha cabeça essa palavra artimanha. Eu falei, por que ele usou uma artimanha? E eu cresci, né? Cresci intelectualmente, o meu conhecimento, minha estrada, minha jornada, pensando na escada. Eu sei que uma coisa não exclui a outra, sim, né? Sim. Mas aí eu gostei que você usou a palavra artimanha, mas eu fiquei um pouco encafifada porque essa palavra artimanha. Eu gosto da ideia de artimanha porque tem a ver com estratégia, mas, num certo sentido, a artimanha pode ser vista como uma estratégia que ela se modifica conforme os acontecimentos. Se, de certa medida, a estratégia é algo pronto e já pré-planejado, então uma estratégia de alguma coisa. A artimanha ela tem um tipo de ginga dos acontecimentos. Então, diante de uma estratégia para alcançar aquilo que nos falta, muitas vezes o caminho que foi pré-traçado, pré-figurado, ele precisa ser readaptado diante dos novos acontecimentos. Então, o amor ele é esse movimento. Isso cria um movimento, uma movimentação. Então, a Diotima ensina isso, né, para Sócrates, e ela tem a grande, vamos dizer assim, os grandes enunciados para dizer o que é o amor, né, no livro Banquete. Então, Banquete de Platão, em que tem vários discursos, e tem ali Sócrates reproduz aquilo que Diotima ensinou, que é essa busca por aquilo que nos falta.
Então, isso E a artimanha seria se adequar, dançar conforme a música. já é uma interpretação que eu faço ali, já interpretando ali Platão e trazendo nessa... Maravilhoso. Essa uma interpretação aqui, né? Não, Muito não, bom, não muito ortodoxa, não ortodoxa. Sim, assim, é que eu- livre aqui. É, É quase poder- um poliamor aqui, ó. É livre. para poder falar assim, não é isso, porque é isso que vai tornar possível, né? Exato, exato. É fazer esse encontro, né? Ter esse processo. E buscar o conhecimento. Sim. Porque em última instância é o seguinte, que é o conhecimento. Isso que tá ali em Platão, né? É Pra uma conhecer. escada em espiral, assim. Para buscar Não é um conhecimento. degrau, pronto, passei daqui, vou pro próximo, não é uma coisa determinista. Muito bom, obrigada. Buscar o... E aí, estamos em 2024 e ainda vivemos o ideal do amor romântico? Você acha que as pessoas ainda estão procurando esse príncipe no cavalo branco? Ou você acha que o amor confluente, né, como você até pode explicar um pouco melhor que isso, que para mim eu acho que é uma coisa bastante equilibrada. Você acha que o amor confluente realmente seria uma coisa mais palatável, mais equilibrada para a gente viver? Obrigado, Marcela. A gente fala pouco sobre isso, né? Talvez, verdade. né? Porque o amor romântico, ele tá na telenovela, ele tá no cinema, ele tá em alguma medida no teatro, ele tá nos enredos, né? Nas histórias, na ficção em geral. Por qualquer meio que seja, a gente percebe o amor romântico ali muito presente. Uma das características fundamentais do amor romântico tem relação com aquilo que aparecia já no movimento do amor cortês, na cortesia, esse movimento literário, cultural, né? Da Idade Média ali, na Europa Ocidental, que tem a ver com buscar alguém que de alguma maneira vai se encaixar e vai ter um certo pódio amoroso e essa pessoa se encaixa perfeitamente, né? Como um casal em que tem uma fantasia, e esse príncipe encantado, essa princesa, essa completude está ali colocada. O Anthony Giddens, sociólogo britânico, ele vai falar, né, sobre transformação da intimidade, ele vai apontar que tem um certo momento, né, isso tem a ver com a modernidade, essa noção começa a entrar em crise, né, que é de alguém que me completa. E quando isso entra em crise, tem uma outra configuração, que é essa dinâmica da confluência. Eu gosto muito também do conceito de confluência através do Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, um pensador quilombola maravilhoso, que ancestralizou em 2023. Né? E o confluir tem a ver não mais com uma completude, mas tem a ver com o encontro. Como é que o encontro aumenta a potência? Como é que o encontro ele cria um outro relevo para aquelas pessoas que se encontram? E aí o amor confluente, né, pensando com Giddens, ele tem a ver com o arranjo de acordos que são refeitos, acordos que são redimensionados e de um inevitável contato com a realidade. Um contato significa o seguinte: eu não projeto muito o que o outro é, mas eu procuro escutar e apreender tal como a outra pessoa realmente se apresenta. E aí isso faz uma diferença. Porque se eu negocio com a fantasia que eu tenho sobre outra pessoa, isso vai criar muitas expectativas que vão ficar ali, que não vão ser contempladas. Vai ter muita frustração. A frustração faz parte das coisas, né? Mas eu posso me decepcionar. A decepção é um afeto diferente da frustração. A decepção tem um agente externo que é autor dessa decepção, autor desse mal-estar. Enquanto a frustração, ela é alguma coisa que faz parte da vida. Vou aqui trazer um exemplo rápido, né? Imagina aqui um pai que não mora com o filho e vai buscar o filho no domingo para levar à praia. Ele combina isso, né? Rio de Janeiro, praia. Só que aí chove muito, não tem praia. O pai liga pro filho e diz: a gente vai fazer outra coisa hoje. Vamos jogar boliche, por exemplo. Teve uma frustração, porque a praia tá uma expectativa, mas tudo bem, vamos fazer uma coisa juntos. Aí tem outro pai, não choveu, ele falou que vai buscar para levar na praia e ele não aparece no domingo. Isso cria uma decepção e não dá uma explicação nenhuma para isso. Então o amor romântico, ele aumenta a oportunidade de decepção. É diferente. Enquanto o amor confluente, ele vai lidar com as frustrações da vida. A gente vai ali trabalhando e vai ali, como é que eu faço agora?
São os acordos diários, né? Que a gente tem que ir fazendo esses acordos diariamente, né? Conforme as coisas vão acontecendo, então, em poucas palavras, né? O amor romântico aumenta a taxa de decepção, enquanto o amor confluente, a frustração que faz parte dos acontecimentos, a gente consegue ter mais recurso para manejar as frustrações que fazem parte da vida. E assim continua a jornada numa boa. Enquanto com a decepção, a gente baixa a nossa energia amorosa, porque a gente fica aumenta a instabilidade daquele encontro. Então, esse ponto é a diferença. Então, o amor confluente, pelo que você explicou, né, falando do encontro, seria uma filosofia, vou chamar assim, mais spinoziana, assim, porque você falou de potência, de encontro, de Spinoza mesmo, assim, uma coisa mais do encontro, mais de potência, do encontro potencializar. É uma interpretação que faz muito sentido, né? O Spinoza é um autor que, sem dúvida nenhuma, que atravessa o meu trabalho, né? A sua teoria dos afetos atravessa, então, sem dúvida nenhuma, acaba que ele compõe. A gente pode interpretar, né? Com Spinoza, o amor confluente. Ele tem com essa arte do encontro, né? Com esse aumento da potência, com essa possibilidade, que é da ordem no encontro, em que é necessário conhecimento. O amor confluente pressupõe que eu tenha um grau adequado de conhecimento, né, de autoconhecimento, de conhecimento da outra pessoa com qual me relaciono e vice-versa. Enquanto o amor romântico não pressupõe isso, ele pressupõe muita paixão. A paixão é um componente que ele está ligado ao desconhecimento. Porque eu me apaixono muito pela fantasia que eu tenho sobre o outro. Eu criei aquela imagem do outro e se ela se desfizer, né, como na maioria das vezes acontece... É porque tem uma percepção de um certo encantamento que é maravilhoso se apaixonar. Mas a paixão, ela de alguma forma, ela oblitera, ela cria uma nuvem em torno daquela realidade. Porque a paixão é uma fotografia de um instante em que eu fico muito dopaminérgico em relação àquela pessoa que me encanta, né? E ela tem um tempo. Normal que ela tenha um tempo. A paixão não dura o tempo inteiro, né? Ela tem uma oscilação. Ela tende a oscilar para baixo por algum tempo. Então essa é uma diferença. Eu não preciso conhecer o outro para me apaixonar. Isso é importante, né? Ninguém precisa conhecer uma pessoa para se apaixonar, para ter uma profundidade, né, do que aquela pessoa é. Pelo contrário, eu procuro os pontos em comum quando me apaixono, né? Gosta de que tipo de música? MPB eu também gosto. A beleza, né? Aquela beleza física, né? O primeiro degrau lá da Diotima. Sim. A beleza é um fator importante, né? E você vai procurando similaridades, né? Coisas em comum, gostos comuns, coisas que vocês podem fazer juntos. Não tem ali a diferença, a tensão não é... A gente procura ter o mínimo grau de tensão que possa gerar conflito. Então tem essa coisa. Com isso, não estou a dizer que o amor romântico é reprovável. Se apaixone, mas o amor romântico não é para sempre. Tem que ser uma coisa medida, né? Tem que ter... Como em tudo, tem que ter um equilíbrio. Né? Tem. É difícil, né? Mas eu acho... Se apaixonar é ótimo. É né? ótimo. Mas eu acho que a gente tem que priorizar esses encontros, né? Porque também acho que com a nossa vida tão agitada... A gente às vezes peca, né? Nesse encontro mesmo, estando morando na mesma casa. Então a gente tem que priorizar esse encontro, né? Pra e aí, por isso que o amor é importante, porque a paixão é esse friozinho na barriga, aquele gelinho na boca do estômago, né? Tem que pelo menos priorizar uma refeição por dia juntos, né? Pra poder ter esse momento da conversa, do encontro. E aí você falou de amor confluente, amor romântico, que você até citou, né, que vai lá, você fala no seu livro que o amor romântico se popularizou, mas não é bem um amor romântico no sentido assim, tem a ver com o romantismo, tem a ver com a história também, não é só o que a gente acha no senso comum. E aí você fala também de poliamor, de policonjugal, amor policonjugal, é isso? É policonjugalidade. Policonjugalidade, fala de poligamia, de monogamia. E aí eu queria te perguntar o seguinte, essa questão do poliamor, de novo, eu vou voltar lá no Platão, desculpa porque eu fiquei ainda lá. Eu fico pensando, a pessoa que consegue, não importa se é no poliamor, se é no policonjugal, ou se é na monogamia, como você falou, não está crucificando o amor romântico, né, a monogamia, mas assim, a pessoa que consegue viver
de forma plena. Essas várias formas de amor que você fala tão lindamente no seu livro, ela se libertou da caverna, ela se libertou das correntes, ela conseguiu viver de forma plena, assim, ou é uma forma muito idealizada, assim, de ver Como o mundo. Como assim? Porque, assim, eu fico pensando, para viver um poliamor, como você mesmo fala, poliamor não é uma coisa, não é uma baderna, não é uma coisa desorganizada, precisa ter um certo autoconhecimento, como você falou no primeiro bloco, e também precisa de um certo combinado. Eu vi suas entrevistas e você fala muito disso. Qualquer forma de amor, seja um casamento monogâmico, na poligamia, no poliamor, tem que haver um combinado. O outro precisa saber que tipo de relação que ele está entrando e que está sustentando. E aí, por isso que eu falei do mito da caverna, porque eu falo assim, porque eu acho que isso é um trem muito difícil da gente conseguir, sabe? Talvez ainda estejamos caminhando. Por isso que eu falei, a pessoa que consegue viver isso de forma plena, ela se libertou das correntes, das amarras, das sociais. É uma boa questão. Eu acho que tem muita gente falando sobre isso, né? Alguns estudos interessantes. É, né? Tendência, né? Acho que há uma tendência, sim, a questionar e problematizar a monogamia. Isso que essa mononormatividade, cada vez mais as pessoas colocam em xeque, né? Colocam e problematizam. Acho que a gente cada vez mais sabe que não há uma natureza humana, né? A gente não é naturalmente monogâmico, que é uma construção histórica, social. Por isso mesmo que o poliamor, que é justamente uma disponibilidade para a pessoa ter uma abertura afetiva, para poder não ter um pódio, né? Um pódio de quem é mais especial e ela poder ter relações concomitantes e simultâneas e ela ser capaz de não ama só uma pessoa, né? Eu falo aí, tem uma chamada Bíblia do Poliamor, né? Que o Oberon e a Glory Zellhaven-Hart, eles escrevem sobre isso. Recomendo quem quiser ler o material deles. Não tem tradução, acho que ainda para o português, mas é muito interessante. Quem puder, tiver acesso, leia. Eu usei para falar um pouco no livro. Então, o que eu diria, não sei se a pessoa está completamente livre, é complicado dizer isso, mas também a ver também com a sociedade. Tem estruturas políticos, sociais e econômicas que não favorecem, talvez, essa dinâmica amorosa. Torna isso mais difícil, porque terão implicações jurídicas que a gente hoje, né, falando de hoje, nesse momento histórico, isso não é fácil institucionalizar ou naturalizar completamente. Então, tem elementos que não são da ordem individual, não é só da vontade pessoal, eu quero ou não quero. Tem elementos históricos e sociais que quem se aventura ou quem decide isso vai ter um certo pedágio para ser pago nessa sociedade. Então, principalmente o poliamor, né? Eu não falo, por exemplo, em casais que têm relações abertas ou semi-abertas, onde tem um casal central e tem relações extra-par, que tem certas configurações, como, por exemplo, uma relação sexual, uma transa, ou casais que têm acordos 2 dias no mês, em que cada um fica livre para poder ter encontros, né? E aí é uma coisa específica. O poliamor é romper essa fronteira. É o modelo pós-moderno. É um modelo. De alguma forma, é poder você estar disponível para amar outras pessoas realmente, e não só para uma relação sexual, por exemplo. Não estou falando só, né? Mas assim, que é alguma coisa que historicamente as pessoas já faziam, né? Muitas pessoas têm relacionamentos, um casamento, e elas eventualmente têm uma relação extrapar, que não abala o seu relacionamento. Mas você se permitir ou estar disponível para se apaixonar, isso pode mudar o enredo do seu casamento ou de um namoro, né, de uma relação. Então aí o poliamor tem um componente diverso. Tanto que, quem for ler o texto, né, que fala sobre isso, sobre os princípios do poliamor, tem a ver com viver em comunidade, tem ruptura com a ideia de propriedade privada. Então também é um enfrentamento disso. Então tem outros enfrentamentos aí para ele falar de poliamor, que é um formato, né? Tem outros formatos, como a Geni Nunes fala, de artesania dos afetos. A Geni, por exemplo, ela não fala em não monogamia ou monogamia, ela quer romper com a estrutura colonial da monogamia, da mononormatividade. Então, tem muitos desafios aí, e eu não sei também em relação a sair da caverna, né?
Você da caverna de Platão? É arrebentar as correntes. Eu acho que vai depender muito para o que as pessoas ficam confortáveis. Sim. Não dá para você arrebentar uma corrente e sofrer depois. Essa é uma questão. Até o que você suporta? Você tem que saber o que você deseja, o que você quer, né? Isso eu acho que é o mais difícil, viu? E negociar. Agora, inevitavelmente, a gente sabe que o desejo não está circunscrito aos contratos jurídicos. Isso a gente sabe. Isso está dito, né? As pessoas, por exemplo, no passado, tinham casais que sentiam ciúme se uma das partes achasse uma outra pessoa bonita, uma outra pessoa interessante. Ou comentasse fulana, pô, ou fulano ali, pô, muito legal, pô, acho muito sexy. E aquilo, às vezes, não era motivo de uma briga. Tem até a história da orelha, que a outra lá mandou. Que o Bá cozinhou a orelha, né? Ali tem falei, o Bá entrou na relação sem saber do combinado. Nessa trama, numa das versões mais corretas, o Oxum entra depois, né? Já tava com o Obá antes. O Obá, tadinha. E aí, quando o Oxum entra em cena, Xangô Sintério fica muito vidrado nessa relação com o Oxum. Isso faz com que Oba, né? Oba, falar a pronúncia, né? Oba. Que Oba fique numa situação assim do tipo, caramba, eu tô colocada em segundo plano, depois da entrada dela no relacionamento, isso. E aí tem toda a trama, recomendo, quem quiser, tá no livro, no Porque Amamos, esse é um capítulo, né? Que fala de policonjugalidade. Isso, muito interessante. A gente já tá no avançado da hora aqui, avançado? Né? Já? Poxa. Nogueira, a frase de caminhão aqui pra você. Amor é igual fumaça, sufoca, mas passa. Eu gosto de pensar que quando é amor, não precisa sufocar. Eu acho que essa é uma coisa importante, que a amorosidade, ela pode criar um grau de autonomia. Então, óbvio, o amor pode até chegar a sufocar, quando tem outros afetos que preponderam naquela experiência amorosa. Isso é paixão, não é amor, né? Pode ter amor também, mas é que o amor como se o amor estivesse perdendo no jogo, né? Então tem outros sentimentos que ficam mais preponderantes, e o amor que existe, não que o amor deixe de existir, ele é como que se fosse conduzido por outro sentimento. Ele que está sendo sufocado. Isso aí. E aí acho que é verdade, isso, né? Então acho que é interessante quando o amor ele se combina com outros afetos, como autonomia, como responsabilidade. Então isso pode melhorar, pode tornar a experiência amorosa sem sufocamento. Então eu gosto muito de quando o amor não sufoca. Isso acho que é o melhor para todo mundo, né? Com certeza. Amor que não sufoque. E afinal, para você, o que é o amor? Eu ia até falar, porque assim, a maioria pergunta, né? Por que Nogueira? Por que amamos? E aí eu até separei, eu queria te perguntar, o que você prefere? Se você prefere que eu leia aqui a resposta que você dá, ou você quer dar essa resposta? Não, pode ler. Eu sei que você quer ler, acho importante. Eu vi que você queria ler, leia. Na verdade, mas assim, aí eu leio e você completa. Vamos falar, esse livro ele dedica pra Carla, tá? Então, ele sabe muito bem o que é um amor pra ele. Então vamos lá. Por que amamos? Essa perguntinha que fica aqui cutucando a cabeça da gente, né? E às vezes a gente nem sabe responder, enfim. O Nogueira diz assim, que a resposta para essa pergunta, por que amamos, é bem simples. Nós amamos porque estamos vivos. A vida impõe a vontade de amar. O que nos cabe é encontrar uma boa história para essa aventura. E que aventura! Né? Aí agora que aventura, hein? Isso foi depois de todo um processo nessa frase final ali, né? Que aventura! Depois de um percurso, né? Depois de uma escada toda, uma artimanha toda. Então, eu tenho definido amor de uma forma, né? Dos meus estudos de filosofia, nesse investimento, né, intelectual que eu tenho feito, né, nas últimas décadas agora, eu defino amor especificamente como um afeto, né? Vou falar isso novamente. Quem já assistiu algum vídeo meu, isso já apareceu em outros momentos, já falei, repito, amor, afeto, catalisador de bem-estar. Então, o amor é um afeto de organização, né? O amor é um afeto como outros,
Mas ele tem uma peculiaridade, né? Ele cria um certo grau de estabilidade no organismo que está atravessado, né, pela amorosidade. E naquele ambiente que a amorosidade é o afeto, vamos dizer assim, o afeto mais preponderante, há uma tendência, não as pessoas a deixarem de sentir outras coisas como ciúme, medo, qualquer outra coisa, mas o amor, quando prepondera, ele dá um grau de estabilidade, né? Que é o equilíbrio, né? Que a Marcela... A homeostase. É a homeostase. Essa homeostase, ela produz um grau de sintropia. As coisas ficam mais harmônicas, é um grau de segurança psicológica maior. Então tem isso, esse grau das coisas poderem ficar mais equilibradas, né? Eu diria que o amor, ele rivaliza com a violência. Sim. Eu acho que isso é importante. E é importante dizer, a gente não tem energia para amar tudo o tempo todo com a mesma intensidade. E todo mundo. E não há problema nisso. Eu repito isso. Tenho repetido. Talvez quando a gente tem essa fantasia de amar tudo e todos, é que a violência aparece. Porque a gente, na decepção, na frustração, o nosso recurso é um ato de força. Mas quando eu reconheço meus limites de amar e que eu não posso obrigar ninguém a me amar como eu gostaria também, porque isso é outro problema, né? Eu quero o amor de alguém que não consegue me dar esse amor que eu preciso. E faz parte da vida. Né? Faz parte se frustrar com isso. E às vezes você não consegue amar a pessoa que você gostaria de amar também. Então tem um monte de coisa, né? Tem um monte de opção, tá? As probabilidades são indefinidas. Exatamente. São indefinidas, muitas. Mas quando o amor entra em cena, o amor, ele nos equilibra. Seja ele de que forma for. Sim. Todas as formas de amar. Rivaliza com a violência. Então acho que o amor, ele é um antídoto à violência. Né? Ele é um antídoto à destruição da vida. Mas, ao mesmo tempo, não podemos amar tudo que existe. Outra coisa. Então, dá pra respeitar tudo. Pode respeitar todo mundo. Exato. Mas não dá pra amar todo mundo. Exato. Então, E tá tudo bem. tudo bem. E eu trago aqui no... O amor Meu Deus. que mexe com a minha cabeça e deixa assim. Essa canção aí é essa. Claro. Pensar em você, esquecer de mim. Que faz eu entender Entender que a vida é nada sem você. Agora, como canta uma canção dessa, eu? Barítono com um pouquinho de baixo aqui mesmo. Como canta uma canção dessa? É o amor. E é... Tá bonito. Continua. É o amor que mexe com a minha cabeça, me deixa assim. Eu tô a back vocal, eu só sei fazer. Olha, gente, depois dessa, a gente vai encerrar. Não, Porque... mas antes de encerrar, a gente quer fazer a homenagem a E ele. a foto é onde? E a foto? Nogueira, esse meu livro, meu primeiro romance, Morrer de Sede em Pleno Mar, fala de uma mulher, é o tema central do livro, que não consegue se entregar ao grande amor da vida dela. Então, vou ler só um trechinho aqui para você ter ideia do grande babado que passa no coração de Carminha, né? E ela, no final do livro, ela escreve uma carta, né, para o Igor, meio contando do que ela não consegue falar para ele, né? Eles trocam cartas, né? Então, eu vou ler o trecho que a Carminha escreveu para ele. Igor, resposta não tenho. Ficou para trás o que nos juntou. A distância ajuda a não precisar mais dar resposta com urgência. Aline é o mais lindo de nós dois. Por que estragar com a rotina e o dia a dia a mesmice? Você é o melhor pai que escolhi para minha filha. O único homem que amei na vida. O problema é comigo. Siga sua vida. Eu estarei com você para tudo que precisar. Aline também. Ela vai saber de minhas escolhas e espero que me perdoe. Nossas vidas serão idas e vindas entre Brasil e Portugal. Um fado repetido de Madre Deus. Haja o que houver, eu estou aqui. Haja o que houver, espero por ti. Volta no vento, ó meu amor. Volta depressa, por favor. Ai, que lindo. Podia ter cantado também, Marcelo. Ô, meu Deus, com essa voz hoje que eu tô linda, maravilhosa.
Só Tati pra cantar E essa Tati até fada, parece né? a Tereza Salgueiro. Você lembra, Tati? Né? Agora é minha vez. Vai. Agora nós vamos falar de amor romântico. E amor romântico, tipo, a lá, segunda geração romântica. Ou aquela assim... tananana. Pô, Eu essa vou- canção essa é legal. Lembra Né? que é amor sem fim, tem amor sem fim, tem um... Tem o... Taran. Romeu e Julieta, né? Gente, a gente canta muito. Olha, vou falar, vou situar vocês no cenário. Esse é meu romance, meu primeiro e único romance que eu publiquei até hoje. E ele é a história de uma moça, de uma mulher, que tem 33 anos e acorda achando que tem 11. Então ela só tem as memórias dos 11 anos para baixo. E a única coisa recorrente que ela tem além dessas memórias é o canto do curiango, que canta assim: amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Curiango é um passarinho. Lá em Goiás a gente chama de curiango. E no Nordeste chama de carimbamba, bacurau. E lá em Goiás, quando a gente tá enzonando para fazer as coisas, né? A pessoa chama a gente de curiango. E aí eu vou... Enzonando? O que é isso? Enzonando é enrolando, né? Faz aí a tradução simultânea. É, enzonando, é enrolando, é procrastinando, esse nome chique. E aí essa moça, ela volta pro interior de Goiás, ela mora em São Paulo, em busca de suas memórias, para entender o que aconteceu com ela. Só que daí ela tem um amor distante que ela deixa em São Paulo. Na verdade, o amor volta para São Paulo. Então é nessa situação que ela se encontra. Só tô situando, tá bom? E aí ela tá lá contemplando o céu com um enxame de estrelas e ela diz: diacho de distância, é nos dias de longura que a falta se agiganta. E a falta é o berço da saudade dilacerante. Saudade é um bicho faminto que, feito matraca, cavuca sem piedade um buraco cada vez mais fundo na terra árida do coração da gente, até chegar no veio da alma. E o rolo compressor do tempo vem depois e soterra o buraco da saudade com as horas e os acontecimentos do dia. E tudo se acaba. Vixe, eu tô sofrendo é de amor. Elis, maravilhosa. É isso, gente. Renato, olha, a gente podia ficar o dia inteiro aqui, né? Não é? A gente vai continuar no almoço. Pede uma quentinha. Pede uma gente. Muito, muito obrigada. Poxa, agradeço o convite. Não sei se tem alguma coisa. O encerramento é esse, É então? isso, É contigo, o encerramento é Próximo, contigo. É contigo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Viu? De coração mesmo. Ó, a gente agradecer aqui pela ordem, fazer uma ordem aqui da esquerda até a direita. Então, aqui agradecer Tati, Elis, Georgia, Marcele e as pessoas que estão aqui conosco. Assistam, acompanhem o podcast Escritoras Mundialmente Desconhecidas e que me trouxeram esse presente, né? Poder estar com elas, compartilhar um momento especial como esse. Eu espero que esse momento especial que eu estou aqui compartilhando possa ressoar no coração de vocês. Muito obrigado. É o amor! Obrigado. E eu vou fazer. Eu acho que hoje, né? Último podcast do ano. Estamos fechando com chave de ouro. Aham. E estamos realizando um sonho. E eu vou parafrasear uma frase do romance da Marcele, que é: a vida sem sonho é miséria. Então, que bom que nós que escrevemos podemos sonhar. E que bom que você pôde proporcionar esse momento aqui pra gente. Eu estou muito emocionada hoje, muito feliz. A Marcele sabe que, enfim, esse vai ser um momento muito especial pra gente. Muito obrigada. E esse sonho... Gratidão. E esse sonho é graças a você que está aqui com a gente, a nós, a vocês, né? Vou me incluir também, que estamos juntas nessa jornada. E a Viviane Correia, né? Correia, sem o I também. Viviane, isso, muito obrigada por patrocinar esse episódio, de coração, muito obrigada mesmo. E se você tem interesse em patrocinar e participar do nosso podcast, fale com a gente, né? E vem pra cá. Vem pra cá. Escritoras mundialmente desconhecidas. Não precisa nem falar mais nada. Escritoras mundialmente desconhecidas. E vale dizer que o povo que vem aqui ganha prêmio, hein? Já temos aqui, ó.
o nosso escritor mundialmente conhecido e vai que você pode ser a próxima ou o próximo. Vem com a gente. Só vem. É o amor. Agora eu quero cantar o amor o dia inteiro. Obrigada, Rogerinho. Obrigada, Igor. Renato, quer falar mais alguma coisa? Gente, eu ouvi vocês cantando, pra mim é maravilhoso. Eu ouvi vocês cantando, poxa, que presente, que abraço carinhoso esse acolhimento de vocês, poxa. Obrigada. Só luz. Obrigado.